Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e para sua família. Espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada. Nós estamos aqui para meditar no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, um capítulo muito importante que fala sobre a edificação do templo. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Convide mais pessoas para estarem conosco, meu querido irmão, e assim você vai estar cumprindo também a missão do Senhor, de espalhar a sua palavra, espalhar o Evangelho. É muito bom quando nós temos aí pessoas entrando nessa jornada, ingressando nessa jornada conosco. Nós pretendemos estudar toda a Escritura devagarzinho, um capítulo por dia. Convide mais pessoas para estar conosco, será um prazer trilharmos juntos aí essa jornada. Vamos lá para o capítulo 6. Lembrando, meu querido irmão, que é um capítulo que vai trazer aqui aspectos, descrições, né, aspectos técnicos ali a respeito do templo, vai mostrar suas medidas e tudo mais. Eu queria chamar a atenção para algumas questões do simbolismo do templo e trazer algumas lições práticas para você também. Aqui no capítulo 6, nós vamos ver que o templo era grandioso. Vai começar dizendo aí que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, o templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13,5 de altura. Então preste atenção, 13,5 metros de altura é muito alto. O templo era de fato, meu querido irmão, grandioso. E é interessante que aqui diz que o templo ele foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. O material já vinha preparado das pedreiras. Então era algo feito com muita organização, com muita ordem, sem qualquer tipo de tumulto, sem qualquer tipo de barulho de ferramentas. Era um trabalho silencioso e ao mesmo tempo grandioso, assim como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Então eu queria trazer aqui para os irmãos alguns aspectos, né? Aqui vai descrever o Santo dos Santos, os 2 querubins. Você pode ler na sua casa a ornamentação das paredes, das portas. O que era o templo, irmãos? O templo simbolizava, como eu falei, a habitação de Deus, a presença de Deus. Deus habitava entre o povo, primeiro no meio do tabernáculo, um símbolo. Depois Deus permite que um homem faça um templo. O que significa isso? Deus permitiu morar em um templo edificado por mãos humanas? Não, meus irmãos, o templo ele é apenas, nessa sua grandeza, ele é um símbolo que aponta para a realidade, ele aponta para o próprio Cristo. O templo de Salomão é uma manifestação crucial do reino de Deus. E ele aponta para para o próprio Cristo. Por quê? Porque o templo ele vai fazer com que a adoração seja centralizada. Antes, até então, um povo adorava em qualquer lugar. Agora a adoração sai dos altos e ela volta para um ponto central em Jerusalém. Aqui nós começamos a ter uma revelação, um descortinar, de que a adoração a Deus, ela seria centralizada, ela seria direcionada, não por um local geográfico, mas por uma pessoa, e essa pessoa é a própria habitação de Deus, simbolizada aqui nesse templo grandioso, maravilhoso, feito com os maiores materiais, os melhores materiais, aponta para Cristo, meu querido irmão, que veio em carne, veio como nós, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida extremamente simples e difícil. No entanto, meu querido irmão, pela sua santidade, ele era mais belo do que o templo de Salomão. E ele mesmo dizia que ele poderia destruir o templo, que era a habitação de Deus, e em 3 dias, se aquele templo fosse derrubado, ele tornaria edificado, e ele estava falando dele mesmo. Porque, como diz o livro de Hebreus, ele é a perfeita expressão de Deus Pai. Em Cristo estão ocultos todo o poder, todo o tesouro, toda a profundidade, todo o ser de Deus, nós temos ali no próprio Cristo. Portanto, meu querido irmão, toda a glória de Deus, ela está também sobre Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E quando a gente começa a pensar nisso, né, no templo como apontando para Cristo Jesus, porque assim como a adoração em Israel seria centralizada, a adoração da igreja também hoje ela é centralizada, porque vem a hora, já chegou, que não é no templo, nem no monte, a hora, e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho que nos une a Deus. E aí nós percebemos, irmãos, que esse templo grandioso, esse caminho de acesso, não é um caminho imposto, é um caminho de paz. São pedras lavradas fora da cidade. É algo que parece não ter, para nós, né, que vemos, não teve trabalho algum. É uma obra de Deus. Pois é. Quem olha para o templo não escutou barulho, não viu martelos trabalhando, marretas trabalhando. No entanto, o templo está ali edificado. É a obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Como diz a canção, irmãos, nós não saberemos, e é claro que o texto não está dizendo que nós não saberemos, no sentido de estar no lugar de Cristo. Nós nunca saberemos, nós nunca estaremos no lugar de Cristo, que pagou o preço por nós. Só quem sabe do preço que Cristo pagou foi o próprio Cristo,
E foi um preço, irmãos, que foi a agonia do inferno, ao ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que vem a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão no monte, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o novo e vivo caminho. E como deve ser feita essa adoração ao Senhor? Ela deve ser feita, meu querido irmão, à luz da paz que o próprio Cristo conquistou para nós na cruz, pedras lavradas fora do arraial, foi fora do arraial o seu vitupério, foi fora do arraial que ele morreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que ele fez em nós, é ele que fez, não é nós. A obra de salvação é exclusividade de Cristo Jesus em nós. É ele quem nos edifica e nos capacita a sermos templos também do Espírito Santo. Então agora nós, como extensão, nós que cremos em Jesus, somos feitos à semelhança dele, somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de toda sorte de bênçãos espirituais. Então, meu querido irmão, agora diante do Senhor nós devemos nos portar com santidade e reverência. Santidade, irmãos, significa entender que se Deus está em nós, nós precisamos ser separados desse mundo. Não podemos ser como esse mundo. Não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos deixar que esse mundo nos sufoque, tornando a palavra em nós infrutífera. Não podemos perder para nós mesmos, irmãos. Nós não podemos deixar que as preocupações, que as riquezas, que as demais ambições sufoquem a palavra, ficando ali frutífera em nossas vidas. Não, meu querido irmão. Nós agora que somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, devemos ter a percepção de que para nós o mais importante é o reino de Deus. E buscarmos esse reino de Deus em primeiro lugar. Isso é santidade, isso é ser separado. É entender a sua missão, é entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E andar, irmãos, com reverência, temor ao Senhor. Andar de fato sabendo que você é um ser espiritual, que tem discernimento das coisas espirituais. Sempre entendendo que tudo que você faz na presença de um Deus que está em todo lugar. Não tem para onde fugir. No alto do monte ele está, lá no fundo do mar ele está. Onde você for, ele está. Portanto, meu querido irmão, nós precisamos nos portar, como disse o apóstolo Pedro, com temor, já que nós chamamos Deus de Pai, nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Essa palavra eu queria deixar para você hoje, meu querido irmão, para que você entendesse que esse templo maravilhoso de pedra, cedro, oliveiras, ouro, esse templo de dimensões grandiosas, ele aponta para Cristo. E ele aponta também para a sua igreja, porque Cristo novo e vivo caminho estende aquilo que aconteceu nele. Repetindo, irmãos, o que eu tenho falado nos últimos dias, durante o tempo do tabernáculo em que o povo vivia mudando, Deus caminhou com ele. O povo se fixou na terra. Deus permite que o templo se fixe ali também, tornando ali o culto centralizado em Jerusalém, apontando para Cristo, que qualquer culto, qualquer adoração, só é aceita por meio de Cristo Jesus, o centro da nossa adoração. E agora, irmãos, depois da obra consumada de Cristo Jesus, nós temos uma nova perspectiva. Não é mais Deus entre nós, mas agora é Deus em nós. É Cristo em nós. É o Deus vivo e poderoso habitando em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. E nós caminhamos aqui com temor e tremor no tempo da nossa peregrinação, aguardando aquele dia que a palavra de Deus diz que nós estaremos com o Senhor e o Senhor será tudo em todos. Hoje, Deus está em nós. E nós caminhamos para o dia que nós estaremos para sempre em Deus. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo da palavra.